Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com um programa muito especial. Hoje, para fazer jus ao mês de agosto, o mês dos pais, né? Nada mais justo do que nós fazermos um programa especial de Dia dos Pais. E para isso eu trouxe aqui, gente, hoje vai ser um desafio para mim, viu? Como separar as coisas. Já vocês vão entender. Mas hoje a gente vai trazer aqui... Hoje a gente tá aqui na mesa com nada mais, nada menos. Eu já tô nervosa porque também é um comunicador. Ele tá botando a cabeça lá agora, inclusive. Mas já pode cortar para ele que ele vai mostrar quem ele é, a cara dele. É Luiz Henrique, comunicador, professor de oratória, empreendedor na Vox, casado com Elga, pai de Caio e Pedro. É uma biografia gigante. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Silvinha. Prazer. Agora sim a gente está se vendo aqui. Prazerzão estar aqui na feliz companhia do seu esposo. Pois é, então já apresente ele, já que você já está fazendo jus aí. Doutor Felipe, o esposo da Silvia, o pai da Liz e do bem, o padrasto do Miguel e do João. Filipão, que tem algumas peculiaridades. Já virou uma bagunça. Ele foi padrasto aos 24. 24, e pai aos 27. Ou seja, ele inverteu as ordens. Foi. Enfim, temos realmente uma troca de experiências impressionante. Hoje tá rico aqui, viu? Eu só preciso separar as coisas, porque eu nunca entrevistei o meu marido, né, gente? E assim... Mulheres, vocês sabem que os maridos têm a capacidade de nos desestabilizar um pouco, né? Então, assim, hoje não pode virar uma terapia de casal, não pode virar uma confusão. Hoje a gente tem que separar as coisas. Então, fique na sua aí, que eu fico na minha, por favor, né? Pra gente poder... Mas, de qualquer forma, doutor Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Depois daquele primeiro podcast, eu acho que agora a gente, né, tem o microfone aberto pra gente falar também. Exatamente. Né? Vocês se sentiram, assim, tipo, o quê? Eu nem tanto, mas meu amigo Felipe, meu amigo Cláudio, eu vi alguns trechos, inclusive Cláudio foi convidado, mas refugou. Refugou do convite, foi verdade. Refugou, mas estamos aqui. Hoje é quase que um podcast de desagravo, é isso? Basicamente, eu não diria vingança, né? Mas gostei do desagravo. Desagravo. Luiz Henrique é fino, amor. Felipe Baumgartner, eu adoro esse sobrenome. Eu chamar de amor também não posso. Com vocês, Felipe Baumgartner. Eu me sinto assim naquelas colunas de Amaury Júnior. Keep it coming, love, keep it coming. Eu assistia muito. Lógico, né? A gente podia... A piada do podcast todo dia vai ser o quê? O dia todo hoje. Eu não faço a menor ideia. Ó, inclusive é tudo surpresa, porque ele falou assim, o que é que a gente vai falar hoje? Vai me brifar? Porque tá todo comunicador. Eu falei, não vou brifar você, porque é ao vivo. Ela disse que nem ia ter reunião de pauta. Não nem ia teve. Brifar. Não, nada disso. Vai ter o debriefing depois só. Não vai ter. Vai ter depois o acerto de contas, dependendo de como... Não, brincadeira, pessoal. Como aquele vinho especial. Pois é. Então, gente, olha só, hoje a gente tá... Eu trouxe Hype Drink, porque... O meu já tá acabando. Lula fala muito, mas Lipe fala pouco, né? Um homem de poucas palavras, senhor Felipe? Digamos que sim. Poucas palavras, muitas atitudes. Vou tomar. Então aí para começar a desenrolar esse negócio. Explica meu apelido só para... gente. Spoiler. Não, de onde veio, assim, né? Disclaimer. É porque a maioria das pessoas chama de Luiz, né? Luiz Henrique, por aí. Mas e os a gente mais chama íntimos de chamam de Lula. É porque você sabe, no Nordeste, Luiz vira Lula. E eu sou Lula do meu tio Lula, lá no interior de Pernambuco, Nazaré da Mata, porque meu tio Severino vira Bio, e por aí vai. Manuel vira Neco. E Luiz vira Lula. Luiz então respeita Januário, a música que eles adoram. Essa daí. Inclusive, meu pai se chama Cícero Januário. Olha aí, tá vendo? Eu sou Lula para minha esposa. Para os Luiz, amigos. Filho de Januário. Exatamente, sou Luiz, filho de Cícero Januário. Luiz. Grande seu Cícero. Grande Cícero Januário. Pois é, então estamos bebendo uma bebida que dá muita energia, ápice de energia mental, desincha, acelera o metabolismo, taurina, cafeína e um blend de ervas incrível. Então, um brinde aos meus convidados. Uma coisa meio Cavalinho do Fantástico, assim, não sei o quê. Ele tá muito solto hoje. Ele tá muito solto. Ai, que tá aqui de manhã. Eu preciso ficar assim, ó, porque eu tô meio gordinho, então... Já aproveita aí pra dar uma desinchada aí com Hype Drink. Eu tô tomando toda a frente aqui. Tudo bem. Não, ele tá bem posicionado, tá tudo bem. Tranquilo. Mas então, gente... Vamos para muito que interessa. Para beber ou para conversar? Vamos fazer as duas coisas. Mas, bom, primeiro, né, de antemão, eu quero falar para você que está aqui, entrou agora nesse vídeo, né, que já se inscreva no nosso canal. Curta os vídeos,
compartilhe, porque hoje nós vamos provar que não é um podcast só para mães, é um podcast para a família brasileira. Você cria seus filhos e aí a gente passa... Inclusive, Lula, eu tenho escutado o podcast na companhia dos meus filhos e tem sido muito rico, porque eles estão pegando as nuances dos que os convidados falam e a gente tem discutido os temas, tem sido muito interessante. Já rolou pedido de desculpa meu com eles, já rolou pedido de desculpa deles comigo, tá um negócio maravilhoso. Então, é da família, tá, gente? Mas hoje a gente vai abordar aqui os pais. Inclusive, o primeiro protesto do meu primo, que dá muita audiência, Fabrício, e ele disse assim, que eu disse no primeiro podcast, que Felipe podia escutar podcast de 10 horas e eu só de 1. Por isso que a gente faz mais objetivo. Porque mãe não tem tempo. Aí toda vez ele coloca no grupo. Hoje eu tô com tempo de mãe. E por isso, né? Mas, enfim. Vamos começar logo falando sobre isso, então. Essa dinâmica aí, né? Da primeira coisa que a gente fala assim, que a mãe, ela nunca para de pensar nos filhos, o pai desliga e tudo. Eu queria ouvir o lado de vocês, que realmente, né, tem até um meme que diz assim, você gostaria, qual é o seu sonho? Ser mãe, ser mãe, né? Ser pai. Né? Qual é o sonho do seu marido? Ser pai. E qual é o seu sonho? Ser pai também. Então eu quero começar logo chutando a porta e dizendo, isso procede, meninos? O que é que vocês acham? Eu acho que depende. Vou dizer por quê. Existem gerações no jogo. Uhum. Como a expectativa de vida aumentou, é fato que a gente tem várias configurações de famílias e as respectivas diferenças de idade. E quando eu digo de idade, meu pai, por exemplo, tem 70 e poucos, mas está lá, ativo e tal. Super e é ativo. Pai, é avô, enfim. Então, claro que a dinâmica na casa dos meus pais, por exemplo, é muito diferente da dinâmica na minha casa. Eu tenho um privilégio de ter uma esposa que toca muita coisa em casa. Mas isso também não me impede e também não me deixa livre só para dizer, não, agora eu vou só trabalhar e pensar nos negócios ou pensar em produzir. Eu acho que há uma dinâmica da sociedade atual que nos obriga, mas a palavra certa não é obrigar, ela nos apresenta uma família diferente, ou seja, ou a gente participa, ou de fato a coisa desgringola. Uhum. Desgringola geral. Quando eu Sim. digo participar, o que é também lavar a louça, é também organizar a casa, na medida do possível, claro que sim. Então eu penso que há uma diferença das gerações que a gente cresceu como filho e hoje. Agora a gente sabe que tem muita realidade da mulher que toca tudo e aí me preocupa, porque essa mesma mulher, ela hoje está com burnout, ela está precisando de psiquiatra, psicólogo, e aqui não tem nada a ver, ser psicólogo todo mundo deveria ter, inclusive. Mas ela entra já está num precisando parafuso. de doenças mentais, assim, da fica saúde mental, né? Já processo. fica... Então, entendi. eu penso que tem essa diferença para os dias atuais. E eu me sinto co-partícipe do processo, pelo menos na minha casa. Mas eu tenho esse privilégio de eu poder realmente tocar muita coisa dentro de casa, mas sempre dialogando. Mais combinado, né? Tudo Sim, combinado. sempre combinado. Nada... E você? Vamos ouvir. Eu acho que depende da realidade de cada um, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, né? Não existe o certo e errado na criação de filhos, não existe o certo e errado na condução da família, mas depende de cada situação. Na nossa situação, por exemplo, Silvia trabalha mais em casa e eu trabalho mais fora, mas aí, a partir disso, a gente elaborou uma dinâmica de casa que eu tenho muitos dias em casa. Então, por exemplo, eu folgo quarta, eu folgo quinta, eu folgo sexta, folgo sábado, folgo domingo, e sempre que eu estou de folga, eu tento participar, porque eu acho importante os meninos me verem como uma referência, tanto masculina, como uma referência de amigo, como uma referência de pai ou padrasto, no caso, né? Nossa situação é um pouco diferente, né? Tem dois filhos e 2 enteados. Então, eu tenho que ainda conciliar isso aí, de ser pai e ser padrasto, tentar não diferenciar as coisas e participar da melhor forma possível, né? São muitas gerações lá em casa. É verdade. São 4, então tem 11, 9, 3 e 11 meses. Cada situação ela Inclusive vai a nossa, né? A nossa também. Vocês são a pura representação daquela música. Eu, você, 4 filhos e um cachorro. Então, o cachorro... Pensou, mas acho que não vai falar sobre isso. Não, é melhor não. É melhor não. Pra evitar uma confusão, né? Se eu dispensei o cachorro. O cachorro vem. Lula, meu tocou cachorro num foi pra ponto casa, nevrálgico, já começou. Mas a gente Não, tem brincadeira, que porque separar realmente as a gente coisas teve que... e entender que mesmo trabalhando fora de casa, quando eu estou em casa, eu tenho que estar atuante, né? Estar realmente em casa. Mesmo quando eu chego no plantão, às vezes, né? Que eu sou médico, chego num plantão que eu passei a noite trabalhando e tal, mas de manhã eu tenho que chegar com energia suficiente para poder
realizar as atividades, né? Principalmente com os menorzinhos, né? Eu fiquei aqui me perguntando, como é que você se aposenta aos 30 anos, Felipe? Já que você folga na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Você lembrou um amigo meu, amigo o que fazem, aluno, como vivem. Edson Gutenberg, o Gugu, ele vai ver isso aqui. O Gugu se aposentou também aos 40, dizem que ele é advogado, mas ele está aposentado. Como é que se aposenta? Não, brincadeira. Estou muito longe de me aposentar. Na verdade, eu trabalho muito em pouco tempo. Eu acho que a gente organizou lá em casa. Você falou uma coisa que vai muito ao encontro do que eu também vivo, tá? Quem vê meu Instagram, às vezes, acha que eu passo 24 horas trabalhando. Uhum. E não é assim não, tá, gente? E uma coisa que até eu aprendi com o Silvinha mesmo, anos atrás, essa coisa de, para fazer isso aqui, vamos fazer bem feito, você tem o hiperfoco para aquilo e depois você relaxa. Eu costumo passar quase que todas as manhãs mais em casa. Eu priorizo a atividade física, priorizo os estudos para o programa de rádio que eu participo. E depois aí o bicho pega. Ainda tem isso no seu currículo aí, que eu esqueci de falar, né? Apresentar o BG. Eu tenho lá, das 4 da tarde às 10 da noite, praticamente de segunda a quinta, eu estou sempre ocupado com a escola. E eventualmente alguns sábados. Então, é uma pegada que pega final da tarde e início da noite. E aí, só para concluir, a gente gravou um comercial, eu e Pedro, agora, para uma loja de roupas. E ele foi perguntado, o que você mais admira do seu pai? Ele olhou e disse, eu gosto que papai ele tem tempo para trabalhar, mas ele tem tempo para os filhos. Olha, aí, que legal. E aí o tal do tempo de qualidade, que é o que você acabou de falar. Que é uma coisa que eu não refletia muito sobre isso. Então, isso é muito, mas muito importante. Se é só no sábado, se é no domingo, se é um pouquinho da semana. A gente tem o privilégio de tomar café em casa quase que todas as manhãs juntos. Então... eu acho que o tempo de qualidade com um pouquinho de quantidade também. Eu sou dessa dinâmica, né? Porque às vezes se ficar só na qualidade, e eu não estou falando do seu, porque o seu eu conheço a sua vida, a sua trajetória, respeito a trajetória dele. Eu conheço a sua trajetória, a sua vida, isso aí. Mas às vezes a pessoa pega isso do tempo de qualidade, e aí eu acho que tem que mesclar com as duas coisas. Total. Por isso que eu bato muito nessa tecla com o Felipe, né, no nosso planejamento, que é muito interessante, porque a Priscila esteve aqui, por exemplo, e Priscila fica acordada até 3 horas da manhã editando foto, e ela dorme até as 8, e os filhos que já entraram na dinâmica de arrumar os outros e levar para a escola, tipo de 14, arruma os pequenos, e o mais velho leva para a escola, ou seja, cada família de fato tem a sua dinâmica. E lá em casa a gente achou essa dinâmica dele concentrar muito, né, então alguns dias ele não fica em casa, dorme fora e tudo, mas emenda, para poder ter, por exemplo, 4 filhos. Aí tem que fazer tarefa. Eu já saí faz tempo da escola. Ele saiu há menos tempo. Então, quem tem mais bagagem para ensinar? Quem? O professor Felipe de matemática, né? Inclusive, eu sou de humanas. Então, como o João tá crescendo, 11 anos. Eu sou de biológica. Você é de biológica, mas você era professor de matemática antes da faculdade. Então, assim, até nisso a gente tem que pensar. São tantas nuances para fazer uma logística de uma família, que até nisso eu disse, eu não vou ter... Quer dizer, ele, no dia que me viu ensinando a João, disse, nunca mais você ensina matemática a essa criança, porque você vai traumatizar ela. E aí, de fato, a gente mudou a dinâmica. Então, acontece isso. E é bacana você... Só que a percepção do seu filho, que você falou agora, é o mais importante, né? Porque a gente vê hoje esse mundo hiperconectado, por exemplo, né? Então, se o seu filho olha para você e diz, não, ele tem tempo para a família e ele tem tempo para o trabalho, para se desenvolver, vê você como uma pessoa de sucesso, que está correndo atrás, empreendedor, ou seja, você está dando as duas referências para ele, né? E tem uma coisa, Silvinha, que nesse mesmo comercial que a gente gravou, foi a pegada da campanha da loja, que era, vocês são conectados por quê? Pedro tem 14 anos, recém-completados, ou seja, início básico daquela adolescência e tal. Pé 43, né? Tudo muda no corpo, voz, enfim. O tênis que um dia foi meu, foi para ele, agora tá voltando para mim, porque não cabe mais nele. Meu Deus. E aí eu percebo que nessa época você tem que ter pontos de conexão. E aí, no meu caso com ele, é o futebol. Ele, essa geração, entende muito de futebol, sabe tudo, sabe qual é o técnico do Al-Nassr, não, que é famoso, da 3ª divisão do futebol inglês. E aí eu vou nessa pegada. Então, vou dar um exemplo claro de estar ao lado dele sem necessariamente com um celular. Terças, quartas e quintas, à noite, eu chego 10 horas em casa, 10h30, tá rolando algum jogo de futebol e ele tá lá vendo. Sim. Pronto, eu sento lá do sofá, às vezes estou estourado de cansado. Sento, como alguma coisa ali, fico ali só vendo o jogo para conectar. Esse olha jogador, aí, gente, as mulheres às vezes acham que só elas que ficam ali cansadas fazendo, não. E aí eu conecto com ele nessa pegada. Então, no sábado a mesma coisa, no domingo. Então, volta e meia, o assunto futebol permeia. Tem vários outros assuntos também. Mas aí eu entendi que era importante ter essa conexão, como cada um de nós vai encontrando na vida, você com música. É interessante você falar isso, porque, por incrível que pareça, quando eu casei com Silvia, o mais velho,
que teoricamente seria o mais difícil de eu me conectar com ele, né? Foi o mais fácil. Talvez porque a gente tem os mesmos gostos, ele gosta de futebol, como também. eu gosto, ele gosta de muita coisa que eu gosto. O mais novo, que eu acho que era menorzinho, ele teve mais dificuldade. Então, recentemente, ele falava muito, não gostava de futebol, mas a gente insistia em colocar na escola de futebol, jogava com ele, eu fazia tudo, mas ele não dava liga. Aí ele disse, eu quero fazer luta. Aí eu levei ele na escola de luta, de jiu-jitsu. Acabei que eu gostei e fui fazer por causa dele. Foi. Pra gente se conectar mais. Acabou que hoje virou um arte da gente. A gente às vezes até treina junto. Tem um treino lá que é da sexta-feira, que é mais leve, eu levo ele pra treinar comigo, ele leva comigo com os meninos da minha idade. Então ele começou a se envolver bastante depois que eu entendi justamente isso aí, né? É importante essa parte. É bacana. E assim, são duas histórias diferentes, né? Agora vamos ver essa questão, por exemplo, pai de Pedro, adolescente, pai de Caio, atípico, né? A história, Elga já contou um pouco. E eu vejo muito no seu Instagram a história da praia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Desse ponto, assim, de ter que se desdobrar. Por que a praia? Por que a água? Né? E de se desdobrar e estar ali, às vezes, de noite e você estar na praia com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma coisa... bom, Caio tem 8 anos, a Elga já falou aqui no primeiro episódio Se não assistiu, volte aí duas casas e assista. Tudo, vamos lá. Então, Caio tem 8 anos, ele é autista, ele está dentro do chamado espectro autista e gosta muito de água, gosta muito de piscina, de praia, enfim. E tem uma coisa do autismo que, às vezes, assim, a ociosidade para o autista, determinadas ociosidades não são lá muito legais. Então, nos fins de semana, para fugir um pouco das telas, a gente tem um combinado lá em casa. Caio toca no celular todos os dias à noite, 30, 40 minutinhos. É a hora que ele pega, ele já sabe que é assim. E no fim de semana, um final de semana chuvoso demais, Natal, por exemplo, com poucas opções, e ele não vai a shopping, a gente fica preso em casa. E aí é complicado. Então, para evitar um pouco esse mundo das telas, vamos sair. E aí ele já pede praia, praia, praia. Então é comum você me encontrar ou um sábado ou domingo, por volta das 5h30 da tarde, em Ponta Negra. Eu vou lá, no início eu ficava em pé, agora eu comprei uma cadeirinha, tem todo um kit. Olha aí. Bota a já cadeirinha, dá essa dica aí, né? Cadeirinha, sento, levo minha garrafinha com chá, com água, fico lá, pego meu celular, filmo ele, e ele fica lá 1 hora. Normalmente a gente fica 1 hora, 1h15 também é contado. Então é uma relação com a natureza. Os autistas, eles têm essa relação muito visceral com aquilo que representa o hiperfoco dele. Então, o mar, a natureza, para Caio, é algo muito que o toca muito. E aí é a minha conexão com ele. Entendi. É geral do autista? A natureza não? Tem alguns que não. Não, Silvinha, aí foi bom você tocar nesse assunto, porque é sempre importante, uma oportunidade de educar. O autismo é um guarda-chuva de infinitas possibilidades. Não dá para você olhar e dizer, fulano é autista, ou fulano ele é muito inteligente, né? Ele gosta de matemática. Não. Você vai ter autista, e aí isso acaba sendo complexo, porque, de novo, é um guarda-chuva, você tem infinitas possibilidades aqui, não dá para você definir. Conhecimento tem mesmo, coisas que estão correlacionadas, flaps, uma ecolalia, que você pode encontrar alguns pontos em comum, mas é muito diferente, até porque tem um nível 1, nível 2 e nível 3. Então, no caso específico de Caio, tem autista que não gosta de água, por exemplo, que é diferente de Caio. Mas, no caso dele, é como se ele entrasse assim, é um refrigério para ele. É o nirvana dele na piscina. Agora que ele aprendeu a nadar, pronto. Ai, que legal. Boiando e tal, e aí fica mais tranquilo. E foi o processo normal, essa parte de nadar? Tipo, professor tal, como é que... Foi porque tem professor especialista em criança atípica, e ele já está indo super bem. Eu até acho que a gente demorou para colocar, mas aí ele pegou logo. Então, hoje, a gente vai para a piscina e já fica mais tranquilo em relação a isso. E a praia tem essa relação que vai acompanhar a gente para toda a vida. Ainda no tema, para a gente não sair, é a questão... Elga comentou que, por exemplo, no começo ele rejeitava, por exemplo, o Pedrinho, né? Quando era bebê, e vocês até filmavam. Achava engraçado que não sabia que já era o espectro. Com você, como foi? Porque... Como ele era muito conectado com a mãe, né? Mas aí eu queria saber, ela falou só a parte de Pedro, eu queria saber com você. Como foi para você se conectar com o seu filho? Pois é, Caio foi até 1 ano, desenvolvimento natural da criança. 1 ano e 6 meses, regressão total. E aí, nesse primeiro momento, de 1 ano a 1 ano e 6 meses, e ainda mais por quase que 1 ano, até mais, é melhor de tempo do que eu. Aí, uma rejeição completa ao pai. Eu confesso que... claro que eu senti,
Mas aí eu aproveitei essa janela para me dedicar a Pedro. Inclusive foi um momento da nossa relação em que ela mesma, depois de um tempo depois, ela disse, cuidado, você está muito você e Pedro, e eu e Caio. Mas isso acontece até em casais gerais, assim. Tipo, típicas, né? Enfim, porque a diferença de idade, às vezes, a gente sente às vezes isso. E aí estávamos eu e Pedro trilhando, tem muitas fotos dessa época, estou no circo, estou eu e Pedro, aí Caio com Elga. Aí depois a gente foi tentando corrigir isso. Quando eu entendi o autismo, eu vou ser muito sincero com vocês, é óbvio que eu sinto. Vou dar um exemplo. Essa semana teve Dia dos Pais lá na escola. E foi tudo montadinho, bacaninha, escola super legal, cuidando. Mas não rodou. Rodou ali 15 minutos e saímos depois. Tive que sair. E em outros tempos, talvez eu tivesse um sentimento mais triste. Ontem não, eu disse para aí. Não deu dessa vez, vamos entender. Eu até gravei um vídeo. Eu chamei de Reflexões de um Pai Atípico. Não deu dessa vez, vamos entender o porquê, para que eu volte no ano que vem, no próximo Dia dos Pais, e tudo flua naturalmente. Então, eu acho que... Porque quando eu entendi isso, Silvinha e Felipe, é como se eu tivesse tirado um peso das costas. Isso não quer dizer que eu não sofro, que eu tenho altos e baixos. Não, é porque o homem, ele é mais racional que a mulher, né? E como ela falou aqui, que ela deu um apagão, e depois, acho que foi 2019, que ela, voltou a si, até comentou do negócio Marília Mendonça, que ela falou do diagnóstico também, aí ela disse, a pessoa pode estar aqui e amanhã não está. E eu estou aqui preocupada com autismo, com o diagnóstico de leucemia, com isso e com aquilo, e estou deixando de viver a minha vida, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Mas o homem e a mulher, eles reagem de maneiras muito diferentes. Sim. Até porque a mulher cria muita expectativa em relação a isso, ou aquilo, a filho, ao desenvolvimento, é muito mais da mulher. Então, esse seu lado, você quando você recebeu o diagnóstico, assim, tudo bem, você passou direto e foi de melhor, como é que é essa parte que eu quero... Lá em casa aconteceu uma coisa um pouco diferente. Uhum. A gente começou a tratar Caio com 1 ano e 6 meses, uma intervenção precoce, pensando em alguma coisa. Porque no início a gente não quer admitir. Aí você vai lá pro Dr. Google, né? Faz a negação, né? Aí você vai à negação total. A gente não se negava um pro outro, a gente ficava calado. E fomos tratando. E ele só encontrou com o médico mesmo quase que 1 ano e meio depois, porque a gente foi logo nas terapias. Até que um belo dia, num evento que estava acontecendo aqui, um neuropediatra maravilhoso, inclusive já nos deixou aqui, enfim, infelizmente, lá de Fortaleza, ele chegou do jeito bem cearense, assim, qual é a dúvida que vocês têm? E aí, Caio é autista. Beleza, disse isso, a conversa continuou, ali e tal, como se fosse uma... E voltamos para casa, olhou um para o outro, você viu que ele efetivou o diagnóstico. Só que a gente já tinha vivenciado 1 ano e meio, 2 anos, sabe, de idas e vindas. Então... houve uma transição muito natural. Sim. Se é que dá para falar assim, né? Mas eu acho que houve. Então, nunca teve aquele negócio de... E vou dizer para você, agora olhando para a câmera, né? Assim, você que está agora investigando eventualmente alguma atipicidade do seu filho ou filha, eu sei que não é fácil. Eu sei que pesa. Eu sei que é difícil. Eu sei que você chora sozinho, você soluça sozinho. Mas se eu puder deixar essa dica, eu digo o seguinte. Quando você admite e recebe... você tira um planeta inteiro das suas costas. Nossa, é muito importante. Não é fácil. E eu estou junto com você nesse aspecto. Mas esforce-se. Psicólogo, seja o que for, conversa, espiritualidade. Aí você tira. Isso não quer dizer que você não vá sofrer, chorar, porque tem horas que eu digo, caramba, poxa, eu queria que fosse assim, mas não é do jeito que a gente quer. A vida, né? Não é. A vida não é. Muito, muito bom você falar isso. E... É interessante você falar que o homem reage diferente da mulher. Não? Sempre tem isso. Então, o homem não tá nem aí. Eita, a mulher é mais emocional. Mas se criando um clima terrível na sua televisão. Não, mas na verdade, negra, na verdade é que é o seguinte. Eu acho que todo mundo cria expectativas em qualquer coisa. Gente, eu disse hoje a ele, não seja ácido, porque ele tem um ácido. Não vou ser ácido, não. É porque é o seguinte, eu acho que todo mundo cria expectativa em alguma coisa. Não existe essa pessoa que entra em qualquer situação sem expectativas. Certo. Então, por exemplo, imagina para um pai, por exemplo, até a gente já teve essa conversa, acho que você pode até falar disso um pouco depois ou agora, não sei. Tanto o pai quanto um irmão mais velho, ele tem expectativa de um outro filho, um filho homem. Esse negócio do futebol, você falou até a conexão, né, do futebol, de jogar, e você, né, até falou a história, acho que é o que contou a história de Caio aqui, né? Contou. Um pouquinho, né? Também nuances. De Pedro com Caio. Contou quem queria jogar. Esse não deu certo. Isso. Então, eu acho que esse na não verdade, deu certo, tem que fazer outro, né? Tipo, eu acho que, na verdade, todo mundo cria alguma expectativa. Não existe isso de um é mais racional do que o outro. Mas talvez a forma do homem agir, aí sim, seja um pouco diferente da mulher. O homem, ele tem já, desde sempre, essa responsabilidade de ser
A sociedade é patriarcal, seguro, né? Então, é normal, é natural que a gente tente não mostrar a fraqueza, mesmo quando tem. Sim. Porque se a gente mostra, talvez, aí sim, a mulher, por ser emocional, ela caia mais. Então, quando o homem está ali segurando, talvez a mulher... Inclusive, às vezes eu vejo algumas mulheres reclamando assim, porque o homem é isso, mas eu acho que muitas vezes, realmente, a maioria da forma, digamos assim, típica de funcionar, o homem e a mulher, eu acho que a mulher espera que o homem tenha essa postura também. Eu não vou dizer que eu gostaria de, numa situação de pânico, olhar para Felipe e ele está com mais pânico que eu. Eu não gostaria, porque eu preciso olhar para ele e ver segurança. Então, são nuances diferentes do homem e da mulher que eu acredito que num casal elas se completam, sim. Então, pode continuar racional. Acho que tem essa pegada de equilíbrio. Isso não quer dizer, você mulher que está nos vendo agora, que por um acaso gostaria de ter um homem mais vulnerável ao seu lado. Você tem todo o direito também. Mas eu não quero, eu prefiro... Isso vai muito do desejo feminino e masculino, enfim. Para entender, né? Todas essas formatações que existem hoje. Às vezes ele fala até depois, não, naquele dia eu estava mal por causa disso, mas naquele momento ele não demonstrou para mim, né? E aí eu acho importante, porque a gente inclusive elogiou esse ponto no primeiro episódio, né? De que nós três casamos com pessoas que... Teve um elogio, não, teve vários. Teve vários. Mas essa questão de você casar com uma pessoa que ela é diferente, né? No sentido de que nós somos mais... esses tratorzinhos que vão passando por cima, tendências mais controladoras e tal, e vocês são mais calmos, e isso equilibra. Inclusive, Jean e Jane também, aqui a gente descobriu que também obedece essa dinâmica. É importante, eu acho, nessa diferença. Jane, só para você entender, a gente está aqui na Destar Podcast, esse estúdio incrível, maravilhoso, onde dentro de dias eu estarei também com o meu podcast, que não tem nome ainda, estamos investigando. Mas caixinha de perguntas aí, vamos falar sobre comunicação, vai ser uma pegada de comunicação. Então, Jean é o nosso anfitrião sempre nesse estúdio maravilhoso, o melhor de Natal, as melhores câmeras, a melhor gestão de YouTube, tudo você encontra aqui e muito mais. Preciso comer muito arroz e feijão para fazer um merchandising desse, viu, Jean? Você fez certo essa escolha de trazer esse cara para cá, porque é completamente diferente. Mas eu vou chegar lá. Mas é isso. Essa diferença é importante. Numa casa, você ter... Se alguém é mais explosivo, o outro... Todo mundo vai entrar em pânico? Não tem como, né? Até para os próprios filhos, né? Eles olham e eles percebem que existe ali o solucionador e o porto seguro, entendeu? Isso. Então, eles entendem isso. As crianças, a gente às vezes menospreza. Não, o João falou, inclusive, assistindo, quando eu disse assim... Aí, quando eu falo no trânsito, né, que eu paro, eu mando, Felipe, não, né? Eu não mando. Eu falo para ele gentilmente, por favor, entre à direita, por favor, cuidado com o carro. Fala assim. Aí eu disse assim, aí ele disse assim, mas aí eu disse, não, aí ele dá um grito, aí depois eu corrigi, né, que eu não queria passar essa imagem do meu marido. Aí eu disse, não, ele não grita. Aí depois eu disse, ele grita. Aí João lá em casa, meu tio não grita. Meu Deus, ele foi defender Felipe. Vocês são muito corporativistas. Já tá no corporativismo. Meu Deus, o corporativismo masculino é algo que tem que ser estudado. O menino tem 11 anos defendendo o tio para a mãe. E tem um detalhe de João, né? João Queiroz, fazer aqui um registro sobre esse rapaz. Na intimidade, João, aquele velho, vou explicar. Velho por quê? Porque João é um sábio, é um homem. É um homem que não tem 11 anos. Ele não tem. Ele tem ali uns 31, 32. Mas, isso que você falou agora, nas minhas orações, o meu pedido recorrente é por sabedoria. Sim. E eu percebo, essa história que a gente brinca muito, às vezes eu fiz 47, né? Aí tem gente que eu conheço que diz assim, fiz 45 com corpinho de 35, cabeça de 25. Eu não me troco pela minha cabeça de 27. É verdade. Eu estou muito feliz, muito consciente desse processo. Porque eu acho que isso tem a ver com a sabedoria. E isso, de fato, vai se ganhando tempo a tempo. Tem determinadas reações que eu tenho hoje, ou racionalizações das reações que eu não tinha 10 anos atrás. Sim. Nem 15. Inclusive com Elga. Na relação 1 a 1, com os filhos. Ou também uma coisa que eu acho que tem muito a ver com sabedoria. Quando você não faz uma coisa certa, assim, você der um grito errado no filho, ou sei lá... Às vezes, um dia desse aconteceu. Uma coisa que eu fiz com o Pedro, que num tempo atrás ela chegava na cozinha e dizia... Hoje acontece dela nem dizer nada, eu já vejo, caraca, velho, aí vem rápido, sabe? Quantos anos de casados? A gente faz em novembro deste ano 20 anos. Que vai ter até comemoração. 20 anos, tô sabendo. Pois é, vamos celebrar ao som de Paul McCartney. Na verdade, o presente é para mim. Meu sonho é meu, mas o presente é para nós dois. E aí vamos 20 anos. A viagem já valeu para Deus. Rapaz. Aí são 20 anos com mais 7 de namoro, 27 anos. Ou seja,
mais da metade da minha vida eu passei ao lado dela. E aí é muito gostoso olhar essa trajetória e você ver, caramba, as coisas... Gente, de novo, não quer dizer que não tem dificuldade, que tem os perrengues do dia a dia. Tem para todo mundo. Tá Mas certo? É bacana ver essa cronologia, assim, a linha do tempo da vida, né? De você... Já é outra situação diferente da nossa. Então, vocês já têm tanto tempo juntos, né? Passaram por tanta coisa e sobreviveram a essas coisas. Isso aí. E aí, inclusive, muitos casais têm, quando acontece alguma coisa diferente do planejado, com os filhos acabam, né, tendo muitas dificuldades de se manterem juntos. E vocês estão provando aí que é possível seguir adiante. Vou fazer uma pergunta para esse jovem, né, que é muito jovem, inclusive, mais do que eu gosto. Mentira, eu gosto, você é novinho. Brincadeira. Mas assim, você foi padrasto antes de ser pai, né? A vida também não foi numa linha do tempo muito... Qual foi a grande dificuldade para você disso? Até porque eu falo, às vezes, em nome de muitas mulheres, né? Que tem esse medo de reconstruir uma vida, né? Após uma separação. E, às vezes, tem o próprio... Na verdade, eu acredito muito no sucesso do modelo que a gente teve. Muita misericórdia de Deus, assim, também. Mas nessa reconstrução de você ter sabedoria de todas as partes. Graças a Deus, todos nós evoluímos de todos os lados, né? Quem convive com a gente sabe. Mas a sua dificuldade, quando você se deparou com aquela situação muito jovem, né? O que é que você pensava, né? Ou se você pensava sobre isso ou deixou a vida lhe levar? Como foi? Nunca fiz essa pergunta, viu, gente? Não, na verdade, aconteceu, né? Assim, eu encontrei uma namorada que já tinha filhos. Então, não foi uma situação que eu escolhi aquilo ali. Foi uma situação que aconteceu. Mas eu costumo dizer que isso é um catalisador, né? Na verdade, as relações interpessoais, elas são catalisadores. Você cresce muito com qualquer relação, né? Seja conjugal, seja relação de pai-filho, de filho e enteado. Qualquer relação que você esteja ali realmente entregue naquela relação, ela vai acelerar o processo. E eu estava, acho que no meio da faculdade ainda, tinha muito aquela relação, bem diferente. Era muito jovem, e cheguei numa casa que já tinha 2 meninos, eu acho que não seria uma situação tão simples, mas tinha aquela questão de, eu tinha muito exemplo masculino do meu pai, meu avô, que... Homens fortes, assim, né? Era, nossa, muito, muito forte, assim, meu pai, quando minha mãe foi estudar fora, meu pai era muito firme na educação dos filhos, né, porque... minha mãe vinha e ia. E ele também diferente, né? A mãe dele fez doutorado e o pai dele ficou cuidando dos filhos, trabalhando em Natal. Então, eu já tinha esse exemplo, já era normal para mim ver um homem cuidando e tal, até porque você trabalhava mais na época, eu só estudava, né? Eu que ficava bem com os meninos, fazia tarefa, por isso que até veio essa questão da aula de matemática, né? Que eu já tinha dado aula de matemática antes. Então, mas foi um negócio que foi acontecendo junto. Não foi uma escolha, aconteceu, mas com aquilo ali a gente vai crescendo, desenvolvendo habilidades, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, tem gente que fala assim, não estou pronto para ser pai. Então muitos colegas já estão na minha idade, né? Hoje eu tenho 30. Ele fez 30 anos! 30 anos. Que maravilhoso! Isso aí, eu já tenho 30, tem muitas pessoas da minha idade que falam, mas eu não estou pronto, não é a hora. E eu digo para todo mundo a mesma coisa, você nunca está pronto. Eu entrei numa situação que obviamente eu não estava pronto. Mas eu tenho uma pergunta. Você tinha muita brincadeira, galhofa, assim? Galhofa é antigo, né? Galhofa, você denunciou essa idade aí. Galhofa eu nunca nem ouvi. Não é da geração. É assim, os seus amigos tiravam onda com isso? Tinha um misto de onda e preconceito ao mesmo tempo? Tinha isso? E se tinha, como é que você lidou com isso? Na verdade, eu nunca senti. Eu tenho uma questão também, se eu até brinca muito com isso, que eu não sou muito ligado conectado à opinião das pessoas, sabe? Eu não tenho muito essa preocupação. Então, talvez até tivesse, e eu nunca senti. Legal. Entendeu? Mas, na verdade, como o Silvio é muito comunicativa, ela é muito agregadora, então acabou que, na verdade, eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas da minha idade. Eu sou as relações públicas do casal. Isso é uma verdade. Boa, muito bem. Então, assim, eu nunca fui muito de... Eu sempre fui um jovem muito caseiro, não gostava de sair, não gostava de fazer muita coisa de sair. Então, eu não era de tantos amigos assim, nunca fui. Eu tinha bons amigos, porém poucos.
E esses foram bem receptivos, né? Eu lembro que a gente frequentava alguns lugares e eles sempre... Eu tinha poucos círculos, mas os poucos círculos que eu tinha, a Silvia sempre foi muito bem aceita. E foi aceita porque todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta dela, mas aí depois que Brincadeira. o círculo dela gosta mais de mim também. É verdade. Boa. Inclusive... Um equilíbrio. Um equilíbrio, Eu acho que é normal, né? Quem convive mais com a gente acha que melhor o outro, mas tudo bem. A minha chefe, inclusive, ela geralmente, ela convida a Silvia para as coisas. E eu vou de acompanhante. Boa. Você fica sabendo depois. Vamos para onde hoje? Na casa da sua chefe. Muito bem, vamos jantar na casa da sua chefe. Você foi convidada. Você é meu acompanhante, eu fui convidado. Não preconceito, mas você achava um desafio. Você achava que já ia ficar nessa família para sempre? Como foi? Tipo assim, eu tenho que me conectar com esses meninos porque isso aqui vai durar. É interessante perguntar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa... Eu já ouvi muitas mulheres falarem assim. Não, ele quer namorar comigo, mas ele não aceita meus filhos. E, na verdade, já sempre ficou muito claro entre nós que o pacote tinha dois filhos. Tipo, eu nunca namorei, assim, a parte dessa minha situação de ter 2 filhos, né? Então, sempre foram inclusos em tudo. Claro que dentro do tempo, respeitando o momento de cada um. Mas a grande questão é... O homem, ele tem que se conectar, né, com aquela situação. Porque, senão... É o que muitas mulheres reclamam hoje. Não tem como construir um relacionamento com uma pessoa que ela não está pensando que vai durar. E ser padrasto não ocupar o lugar do pai, porque o lugar do pai ninguém vai tirar, ao contrário. Porém, você vai ter a convivência e você vai ser uma referência para aquela criança. Eu acho que o combinado não sai caro, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem... Mais uma vez, né, falando de relações, né? Relações interpessoais, todas elas são um contrato social. Então, quando você casa, também é um contrato. O casamento em si é um contrato social que tem o vínculo emocional, mas que isso não pode ser maior, suplantar o contrato social prévio. Então, existe um combinado e o combinado é esse. Ponto. As pessoas, às vezes, elas querem... enquanto eu estou namorando, ele não vai se relacionar com meus filhos e ela espera que esse cara, depois de casar, se relacione. Mas não é assim que funciona, né? Uhum. É porque precisa de um vínculo, né? Eu me senti agora no podcast de Rossandro Klinger, aquele psicólogo. Contrato social, suplantar, que bonito. Ele adora falar. Bacana. Não, mas falando sério, achei massa. E o exemplo que vocês deram foi, vamos lá, vocês deram um exemplo do homem que casa com a mulher que tem filhos. Isso. Agora vamos pensar no oposto, porque a gente tem histórias de amigos conhecidos nossos que a coisa... Eu me lembrei aqui agora, uma mãe... casou e já tinha um filho. Ele tinha um filho. E a coisa não está batendo. Já faz um tempo que eles estão casados. Ou seja, foi o oposto de vocês. Sim. O filho então, era esse recado vai para você, mulher, para você. Muito legal o seu exemplo. E o exemplo de Felipe, né? Nesse caso. Felipe não tinha filho, mas vamos imaginar o contrário. Também. Você, mulher, que casa com um homem que tem filhos. Esse contrato social ele tem que estar muito bem azeitado e muito bem organizado. Principalmente quando você decide juntar as escovas de dente. Gente, as crianças não têm culpa de nada, né? E assim, de novo, vou dizer aqui, pode acontecer sim do filho rejeitar o companheiro ou companheira. Pode acontecer. Você tem que ter a sabedoria do silêncio, do ouvir e não escutar. Aliás, escutar e não ouvir, né? Enfim, leva tempo, não é fácil, deve ser muito difícil, porque a vontade que você tem, às vezes, é que você pega lá um adolescente, sei lá, naquela flor da idade, mal educado, que não aceita você como namorado ou namorada. Não deve ser fácil. Agora, se vale a pena, se você recomeçaria tudo com companheiro ou companheira, você tem que, usar uma palavra, suplantar, você tem que passar por cima disso, porque o teu desejo é maior, porque você sabe que lá na frente... vai valer a pena. Tem coisas que não dão certo, a gente sabe. E aí corta eu aprendi uma coisa na Herbalife que me leva para a vida, né? Quando você tem um conflito, quem está mais em cima, não é hierarquia, porque não é uma corporação com cargos, né? Mas quem tem mais desenvolvimento e o maior líder... é o que pede perdão. É o que pede perdão. É o que vai tentar resolver a situação. Então, por exemplo, você tem um conflito entre um homem e uma criança. Uma disputa. Não existe. O que está em cima, o que tem mais experiência é que tem que conduzir a situação da melhor forma possível, passar por cima, engolir o sapo, se quer a relação. Então, eu acho que... e a mulher também, do mesmo jeito. Então, assim, as crianças não têm culpa de nada. E elas precisam das referências de pai, de mãe. E se vier uma outra pessoa nesse lugar, né, que tem que ser uma boa referência para eles, porque eles não têm culpa absolutamente de nada. Eu acho que é o grande processo. Inclusive, eu li aquele livro, gosto muito, sempre recomendo. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, e
o que os seus filhos vão gostar que você leia, que realmente ele fala um capítulo só sobre essa situação, né? Então, hoje é uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, já que é comum as famílias, infelizmente, né? Não digo isso com uma coisa boa, acho que não é bom. Era bom que fosse bem certinho, todo mundo casasse e durasse para sempre, mas caso não dure e se reconstrói uma nova família, as crianças, né? Elas são a prioridade. E aí... Concordo. A gente fala assim, mas parece que tudo deu certo desde o início. Não é bem assim, né? Exato. Mas eu acho que você tem que, como você falou, o adulto é o que tem que ceder, né? Então, já aconteceu de você era meu pai, já aconteceu. Já aconteceu de... Ixi, nem lembrava. Já aconteceu. Você imagina, hein? E nessa hora, a criança tá lá birrenta, você não é meu pai, você não sei o quê, não sei o quê. Você tem duas escolhas. Ou você vai entrar nessa mesma vibe da briga, que não vai levar a canto nenhum. Ou você, sabe assim, você respira fundo e sai de perto. Sai de perto. Deve ser... Foi o que você fez, né? Com certeza. Até porque a criança, ela não fala isso contra você. Por exemplo, eu já ouvi de Liz várias vezes, eu não quero mais ser sua filha. Liz tem 3 anos, viu, gente? Ela também é uma senhora de 16, já tá passando da adolescência. Mas ela já falou, mas a criança, ela não tem o entendimento daquilo que ela tá falando. Então, ela pega a primeira coisa que ela pensa e ela joga pra você. Aí, o adulto tem que ter uma idade mental superior para dizer, aquilo ali não é contra mim. É porque ela tá birrenta, né? Mas, muito bom. Eu queria, Lula, que você me falasse assim, você é um comunicador nato, né? Eu ia brincar que eu ia apresentar comunicador por vocação. A gente estudou, inclusive, pagamos matéria na faculdade juntos, nosso contato vem lá de trás. Ela se formou e eu não. Mas Luiz Henrique era aquela pessoa que ele já era o garoto propaganda. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu não conhecia ninguém no meio, eu dizia, gente, o que esse menino quiser, ele chegava, eu nem tava aqui no dia do que passaram o trabalho. Você vai contar isso também? Pode contar, ou seja... Vou contar, hoje é dia de revelações. Fazia parte do grupo que eu dizia, bota a assinatura aí, beleza? Posso botar meu nome no trabalho? Eu falei, claro, porque o garoto propaganda da prefeitura, do governo, eu falava, eu tenho que fazer amizade com esse cara, né? Porque a vida de network, eu não tenho ninguém por mim, vai que a gente é amigo. Luiz Henrique, eu vou falar um agora, que eu acho que eu nunca falei pra ele. Luiz Henrique apresentou a formatura da minha mãe. É sério, foi. Medicina, UFRN, qual ano? Foi, não lembro. Lá vai bolinha. Inclusive, vazou no grupo da família a foto, você melhorou 2007. Bastante, viu? Eu comecei muito cedo apresentando formaturas. A minha primeira formatura na UNP foi ainda com o professor Misael, que vem a ser o primeiro reitor da Universidade de Potiguar. Estava lembrando essa semana, até com alguns amigos lá que trabalharam na universidade. Então, de fato... Gente, eu comecei muito jovem a apresentar. Sim, mas calma. Minha mãe, ela fez uma faculdade antes. Isso. Ela primeiro fez engenharia química, fez mestrado, doutorado. Não é porque você é velho. Depois é que ela fez medicina. Sim, não, ela fez... Ela não, mas eu não sabia dessa informação. Pra mim, ela era médica desde os 18 anos. Não, mas não vamos comparar as idades também, porque pode ser que seja próximo. É, bem próximo. Mas isso é muito legal, assim. É muito comum Sua mãe foi mais jovem. É isso aí. É muito comum encontrar com pessoas. Você fez minha formatura, você fez não sei o que e tal. Porque, de fato, esse negócio de cerimonial, eu comecei ali... 2000. É porque Lula é formado em Direito, fez faculdade de jornalismo, não concluiu, mas ele concluiu Direito, né? Concluiu Direito na Universidade Federal. Exatamente. Assim, eu sempre tive essa pegada do comunicador, desde muito cedo. Uhum. E nos últimos anos, por causa da Vox, aí eu devo dizer, acho que é importante dizer, comunicação oratória é dom ou ciência? Bora lá. Desmistificar isso aí. Eu penso que pode ser sim um dom. Isso fulano tem empatia, é carismático, não sei. Pode, legal, bacana. Mas não deixemos a ciência de lado. Ou seja, se você está me vendo agora e acha que não se comunica bem, não tem problema. Tudo é treinável. Quem não se comunica, essa mescla pode ser uma mescla. No meu caso, foi uma mescla. Eu já trago essa característica da minha mãe, dos meus tios, e aperfeiçoei com as técnicas. Mas se você acha que não tem o dom, não se preocupe, fique tranquilo. A técnica está aí te esperando na próxima esquina para dizer, tudo é treinável. Mas qual foi a pergunta que você fez? Não, e só para um gancho disso, comunicação hoje é a mola mestra de tudo. Até porque realmente é muito importante. Antigamente não precisava você não precisava se comunicar, né? Um médico, por exemplo, hoje em dia precisa se comunicar, doutor. A gente estava até conversando com isso. Tem uma colega minha que a gente está até com uns planos, uns projetos, aí ela falando, eu estava numa aula... Num workshop, não lembro o que ela falou. E aí, sabe o que ele me disse? Eu disse o quê? Que a gente se vende o tempo todo, né? Que tudo é sobre vendas, tudo é sobre comunicação. Importante. Tem 10 anos que eu ouvi isso aí. Talvez a gente tenha chegado tarde. A medicina, ela chegou tarde nesse Felipe, ramo, né? Nem a escola, nem a faculdade não nos prepararam para falar em público ou diante de câmeras.
E a pandemia mudou muito isso. Acelerou o processo, a internet mudou e depois a pandemia. Isso. Toda semana, todo dia praticamente, eu recebo artigos. Um dia desse, recebi um artigo, meu querido amigo e sócio João Montenegro sempre passa os artigos mais incríveis, era do Valor Econômico. Grande João. Que vai ter podcast aqui nesse negócio também. Aqui eu aí, João... E eu tô batendo na mesa, o microfone tá tudo ótimo. O Giancarlo tá feliz comigo hoje. E aí, João mandou um artigo que dizia o seguinte: preparadores de palestrantes que num outro tempo preparavam grandes empresários para serem palestrantes, ou até pessoas da comunicação que estavam mudando, aquela pessoa que saiu do jornal impresso e ia trabalhar em televisão. Essa treinadora, esse treinador, hoje, ele está com... 90% dos clientes dele são, para usar as siglas, né, CEO, CFO, enfim, todos os COOs, esses grandes... Por quê? Porque essas pessoas se viram diante de câmeras, em salas de home office, se viram diante da necessidade de conversar com o planeta inteiro. Isso, aquele pensamento local, né? E um trabalho global. Então, é nessa pegada que você olha para trás e vê, nem escola, nem faculdade, o que faremos? E acho que com as redes sociais, pelo menos na medicina, eu vou falar da minha realidade, nas redes sociais isso potencializou. Total. Porque hoje, por exemplo, quando você vai escolher um médico, você vai no Instagram. O cartão de visita virou o Instagram, isso, né? Quando eu me formei, há muito pouco forte tempo, isso. não existia isso ainda. E aí, Felipe, um dia desse eu gravei um vídeo. Gente, 5 anos, a gente tá falando de 5 anos, né? Eu gravei um vídeo pra minha rede social, me segue aí, @fala Luiz Henrique. Isso. Lipe Fernandes. Lipe Fernandes. Eu gravei um vídeo pro meu Instagram e um da Vox, dizia o seguinte, e aí foi uma história verdadeira, eu precisava de um médico, especialidade e tal. Nesse dia eu não perguntei a Felipe, que normalmente eu pergunto no nosso Google aqui, mas aí não aí disseram, tem fulano e Beltrano. E aí fui no Instagram dos dois. O médico A tinha publicações estáticas, todas voltadas para a medicina, um Instagram muito legal. Só que o médico B tinha essas mesmas publicações, mas o médico B mostrava a cara. E ele sempre estava falando, inclusive o meu desafio, ele usou como exemplo num vídeo. Falando, conversando, enfim. E outra, viu, médico? Você não faz curso de oratória e comunicação, você não aperfeiçoa a sua comunicação para ser um William Bonner ou Renata Vasconcelos, não. Você só faz isso para falar melhor, para se fazer melhor entender. Porque também tem essa mística. Eu vou ser um orador que vou dominar. Não, você só quer entregar um feijão com arroz bem feito. Sim. Porque já faz total diferença. Mas porque a comunicação, ela gera conexão, né? Exatamente. E aí, eu fui lá, olhei os 2 vídeos, fiquei com o médico B. Então, esse é um exemplo. E aí, de novo, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. O melhor produto não será percebido na prateleira se não for comunicado. Você não adianta ser uma moeda de ouro dentro de um baú, enterrado no fundo do mar. Essa moeda tem que vir à tona. E ela vem à tona como? Na sua capacidade de comunicação. Eu vejo muito pelo Instagram, porque acaba que quando a gente coloca muito a cara, as pessoas elas encontram com a gente achando que elas conhecem a gente a vida toda. Exatamente. Então, quando você fala de uma publicação estática e de uma de vídeo, é justamente isso. Peraí, o que é que vai me parecer mais familiar? O que é que eu vou me sentir mais acolhido na consulta? Com esse aqui que eu gerei essa conexão que eu me identifiquei, né? Mas aí, pegando o seu gancho da comunicação, eu queria perguntar uma coisa para você. Como isso te ajuda com seus filhos? Pedrinho tá passando de fase agora, né? Mas, até porque eu já vou ser mãe de adolescente também. E tenho muita curiosidade dessa fase. Tem muitos podcasts e tal que falam muito sobre o primeiro momento, a primeira fase dos filhos, né? Mas adolescente é sempre aquele lugar que a gente tem medo de chegar, né? Okay. E aí eu queria saber de você, assim, como que você constrói essa comunicação? Até pra gente poder aprender também, né, Lipe? A palavra não tem segredo. Vamos lá. Um dia desse eu tive uma atitude não muito legal com o Pedro. Faz tempo isso. E aí eu parei, pensei, falei, caramba, não é isso que eu ensino. Opa, cara crachá, cadê você, Luiz? Essa parte das contradições, né? Que a gente e aí pesadas. Isso serve tanto na minha relação com Elga, com os meus pais, enfim, com o Pedro. E não foi bacana. E aí eu falei, opa, e eu comecei a ficar mais consciente disso. Só que, ao mesmo tempo, tem muito a definição dos papéis do pai e da mãe. Então, Elga cumpre determinados papéis lá em casa e a gente nem combinou isso, foi fluindo. Que eu entendi que aqui é o espaço dela com o filho, esse é o espaço meu com o filho. Não tem segredo, Silvinha. Não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente projeta em sala de aula, no campo da prática, e eu vivo isso há muito tempo, quando vai para o sangue, para a relação do dia a dia, com o seu filho que está se tornando um adolescente, a coisa não é fácil. Que vai para a medicina também. Às vezes, quando eu pergunto alguma coisa para Felipe, ele faz, não sou médico, sou pai. Agora, pois né? Não tem a caixinha fechada, sabe? Com as instruções claras.
É óbvio que tem momentos. Aí eu também levei, ele fez um curso de férias, ele fica me olhando ali e tal. Eu acho que já falou em fazer alguma coisa relacionada à comunicação, nas nossas conversas. Acha que ele vai seguir nesse caminho também? Eu acho que vai ter a pegada de humanas. Sim. Acho que vai ter essa pegada. Acho, mas pode ser que mude. 2 pais de humanas, né? 2 pais. Então, eu tento... Agora, eu não vou mentir. Esse ano, e aí vai uma outra lição também importante. A minha vida toda foi de comunicação empírica, ou seja, eu fui aprendendo e fazendo. Quando o Sérgio me chamou para dar aula, eu falei, Sérgio, nunca dei aula de comunicação oratória. Ele falou, não, as aulas estão prontas, é uma escola, é uma franquia e tal. Você vai colocar você. Isso já faz 3 anos. Então, isso mudou radicalmente a forma como eu eu fazia isso e dava certo porque... Isso. Aí você descobriu a ciência por trás da intuição, né? Exatamente. Aí eu também comecei a nominar coisas que eu fazia de maneira empírica, autodidata, e passei a ter consciência de outras coisas. É aí que entra o dom. E fui aprendendo, enfim. Esse ano mesmo teve várias descobertas, esse ano, 2023, que eu já coloquei em prática. Conversas duras, conversa de nota baixa. Em outros tempos... Era uma outra pegada. Hoje foi uma conversa, essa última que teve, que eu espero que seja a última. Foi uma conversa, os 3 sentados na mesa, tom de voz ali, tranquilo. Eu e Elga tínhamos combinado antes. Ele se emocionou, ele chorou, inclusive, e tal. Mas não foi por causa do tom de voz que cresceu. Porque você não teve acusação. Acusação, raiva. Nada Na verdade, disso, o segredo do livro, inclusive, coisa, é que você às vezes projeta na reação do seu filho a sua criança. Né? Então, é isso que você tem que separar as coisas. Exatamente. Então, é muito bacana. Mas você sabe que na medicina, a gente deveria... Na medicina, amor. A gente deveria tratar mais sobre comunicação, né? Porque nossa vida é se comunicar. Com o paciente, com acompanhante, com solicitante. No meu caso, no SAMU, com solicitante. Eu trabalho o tempo todo com comunicação. Eu trabalho no telefone. Inclusive, essa semana você falou assim, hoje eu tive que dar uma notícia então, horrível, eu ia dizer isso. E a gente tem pouco disso. Então, que eu me lembro, eu tive uma matéria, uma disciplina que era português, só que ninguém dava muito valor para essa disciplina. Tive outra disciplina que era inglês, que era para a gente ler artigo, inglês técnico, também ninguém dava muito valor para essa disciplina. E uma aula de uma disciplina chamada Psicologia Médica, que a gente tratava sobre comunicação de má notícia. Que eu acho que é o mais complicado. Você estava falando agora, eu me lembrei disso. É muito difícil para a gente... O médico, ele trabalha com salvar vidas, né? Teoricamente. Sim. Na realidade, não é, mas esse é o imaginário. É a visão, né? A visão. A gente não trabalha com salvar vidas, a gente trabalha com cuidar de pessoas. Mas o salvar vidas, ele acaba sendo imaginário das pessoas. Ainda mais no SAMU, né? Que aí você chegou para salvar. Cheguei para salvar. E quando você não salva... Você tem que dar aquela notícia, você comunicar ali de uma forma que seja... Esses dias eu tive que dar notícia para uma mãe de 60 e poucos anos que o filho dela, de 35, tinha morrido na casa dela. Então, assim, é complicado. Você tem que aprender a se comunicar para viver a vida, né? Para ser um pai, para ser um profissional. Em qualquer situação você se comunica. Tudo é uma comunicação, né? Eu tenho um profundo privilégio de ser professor de comunicação e oratória. E tenho vários perfis de alunos. O perfil médico é um perfil que, de fato, e aí não dá... A gente fez quando a gente bateu 1.000 matrículas em 2022, a gente fez uma pesquisa lá na Vox. E naquela altura tinha passado 230 médicos matriculados, entre alunos que tinham se formado e alunos que estavam no processo da escola normal. E eu acho isso sensacional. Aliás, olha, médico... Qualquer profissional que nos busca, jovens, cada vez mais jovens, buscando, professores... Eu fico maravilhado, porque o sentido da vida é evoluir. E esse pensamento de aprendizado, do eterno aprendiz... Do contínuo, né? O aprendizado contínuo. Imagina, estou lá em sala de aula, sua profissão, por favor, eu sou professor. Professor de onde? Eu sou professor universitário. Aí lá a gente conversa, não, fez mestrado, fez doutorado, e está numa sala de aula. Aprendendo a com outra mistureba de gente lá no sentido acadêmico, buscando se comunicar melhor. Isso, para mim, é um privilégio de Deus, é um presente. Verdade. E aí profissionais como o médico, que lidam com essa pegada todos os dias, de fato, precisam se comunicar cada vez melhor. Aí a pergunta, né? Ele falou de conversas duras com o filho, por exemplo, um momento como esse, assim, que é que você coloca em prática né? Como é que você faz isso? Como é que dá uma Eu tenho uma facilidade, né? O povo fala que é tudo difícil, eu tenho uma facilidade que eu não sou pai, né? Dos mais velhos. Eu sou padrasto, então eu sou mais um amigão. Então, eu só me lembro de uma nota baixa. Acho que não teve muito. Sobra para ela, então. Não, na verdade não. Também. Mas não era isso que eu ia falar. É que eu não me lembro de muitas notas baixas. Só teve uma situação. Eles não estão nessa fase. Mas teve uma situação de matemática. Teve. Só que, como eu não tenho aquela responsabilidade de chegar lá e você teve uma nota baixa e tal, eu não preciso reprimir, eu acho que
tanto para mim como para eles é mais fácil. De eu chegar e dizer, poxa, mas vamos ver isso aqui, o que é que você está precisando? Então, para mim, nessas situações, como os meus filhos são muito pequenos, não chegaram nessa fase ainda, de conversas, mesmo que não seja de escola, né? Mas Liz tem 3 anos. Não tem as conversas mais duras, não lhe cabem, né? Não chegaram em você. Quando tem a situação assim, e tal, é mais simples, porque, por exemplo, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outra coisa, eu saio com ele, jogo a bola. Na época que ele estava numa situação, até que o João teve uma situação mais complicada, a minha função era o quê? Bora descer para lá de bicicleta. E aí foi quando ele aprendeu a andar de bicicleta, bora para a piscina, foi quando ele aprendeu a nadar. Então, eu não tenho muito esse negócio de ter que ir lá e reprimir, você tirou uma nota baixa. Vai chegar o momento. Liz vai desafiar você em todos os sentidos. Não sei se eu estou preparado, mas ainda não chegou essa fase, não. Essa conversa da nota, depois eu refleti muito e hoje eu acredito que... Porque não é a nota, né? A nota é só a consequência, é aquele sintoma. E a gente se preocupa, hoje, olhando para trás, e isso aí vai para ele, que ele deve ver esse episódio, não é a nota passa por cima, o tempo passa, eu tirei nota baixa também. Eu não conto isso, vocês contaram? Não, o Lipe nunca teve nota baixa, é um ET, mas tudo bem. Mas eu tirei uma nota vermelha na minha vida. Eu já fiquei em prova final em educação física, em sociologia, filosofia. Eita, vamos saber hoje. Eu tirei uma nota vermelha na minha vida. Corta, por favor, essa parte. Mas... Deixa eu dizer, não é a nota, porque é só o sintoma do processo. Então, eu acho que depois daquela conversa, eu percebi, obviamente, uma melhora, um aperfeiçoamento por parte dele, e valeu a pena. Porque, para não parecer que a gente fica só em busca de nota, e não é a nota. Eu tenho vários amigos que eram notas vermelhésimas e hoje são profissionais absolutamente competentes, que fazem diferença na vida das pessoas. É só a questão do sintoma que você leva para a vida, que tem a ver com disciplina, com foco, questões que são além nota. Sim, na verdade a nota, para mim, na minha concepção, a nota vermelha de um filho, ou no caso do enteado, ela demonstra o quanto você não está acompanhando aquilo ali, porque você só se apercebeu daquilo quando chegou o resultado. A responsabilidade é sobretudo. Exatamente, porque a criança, o mais velho, tem 11 anos, então eu não posso dizer que ele tirou um 4 em matemática, que foi a nota baixa que ele teve, 4 em matemática, porque eu que não estava acompanhando. Isso. E a partir daí ele começou a tirar 10 em matemática, quase todo boletim é 10 e aluno diamante. Foi, exatamente. Aí, essa questão aí né, ele falou aí dos pontos da profissão para a comunicação com os filhos. Você aplica alguma coisa da sua área, né, de atuação? Ele tá com febre. Essa parte, tirando isso... Quantos gotas de pirona? Quantos ml de paracetamol? Essa de tomar água é um meme. Nos amigos. É um folclore. Faz o quê, Felipe? Toma água. É porque Felipe, para ele passar um remédio... Hidrata. No dia que ele tá doente, aí eu vejo aquele coisinho de remédio. É raro, né? Mas acontece. Aí eu digo, engraçado, né? Quando você tá doente, tanto remédio, quando a gente tá com o filho... O menino torcendo, beba água, faça lavagem nasal. Menina, me dá uma raiva, mas dá mais raiva em Camilinha, porque ela já diz assim, além da água e da lavagem nasal, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque, na verdade, a hidratação é o principal, né? Sempre. Sempre. As pessoas não entendem isso, então tem que frisar, tem que tomar água. Mas tirando essa parte, eu tô com febre. Inclusive, se você fosse na consulta com o Felipe, porque às vezes a pessoa eu fui pro médico e ele chegou lá e não passou nada. Aí eu disse, conheço meu marido. Inclusive, eu trabalhava num serviço privado, não vou dizer. E chegou um senhor lá que ele pagou consulta particular, né? Eita. Não era plano, ele pagou consulta, eu examinei ele e tal. Tudo aquilo, né, não tinha pouca gente na época, pouca gente ia pro hospital, foi um pouquinho antes do Covid. Não era depois do Covid, mudou tudo, né? Mas naquela época era uma clínica, não era muito cheio. Aí eu tinha tempo, examinei ele, conversei, expliquei tudo pra ele, e aí ele saiu. Doutor, não passei nada, né? Não passei remédio, não precisava de remédio, não passei nada pra ele, não passei exame, né? Que o paciente gosta de exame. Passei nada, mudei ele pra casa. E ele saiu feliz da vida, me agradeceu, aí apertou minha mão e saiu. Quando ele saiu, entra ele com a filha. Mas, doutor, você não passou nenhum exame? Não, mas não tem nada. Não, eu paguei a consulta particular, decidiu desistir. O cashback da consulta é o exame. Nesse dia eu desisti, saí do serviço privado, só trabalho no SUS desde então. Uma vez eu estava num médico famoso aqui de Natal, e acho que foi seu professor. Eu não entendi no dia, mas depois fez sentido. É alguma coisa, e aí ele disse no final, você conhece o Aikido? Aí eu disse, Aikido? Sim, conheço. Tem um primo meu de Recife, que inclusive é faixa preta hoje de Aikido, então arte marcial, oriental. Aí eu disse, conheço. Por que, doutor? Não, faça Aikido. Disse, como assim? Não passou remédio, exame, nada. E até fiz umas aulinhas e tudo, mas eu entendi qual era a mensagem que ele ia passar.
que o problema estava muito mais aqui do que... Mas o livro do Nizam Guanais, né, que Você Aguenta Ser Feliz, é exatamente o psiquiatra dele com ele, e ele tratou a depressão do Nizam, tirando álcool, a obesidade, tirando o álcool, colocando bons hábitos, e aí ele trata a partir da corrida, né? Esse é um mote dele. Mas voltando, puxando puxando para aí. Tirando essa parte quando o menino tá doente, obviamente é mais fácil para mim, né? Apesar de que quando o negócio aperta mesmo, eu não sou médico, eu sou pai. Mas, quando é coisa simples. Uhum. Mas tirando essa parte, eu acho que como eu fui padrasto e pai, ou durante a faculdade, ou muito próximo, então ainda tinha muitas coisas afloradas, né? Por exemplo, eu não gosto de pediatria. Né? Não é minha área, não gosto. Fala a verdade, você gosta das crianças, mas você disse que nunca faria pediatria por conta das mães. É isso, gente, eu vou dizer logo. Eu acho que pior do que mãe é a avó, mas acho que eu não podia falar isso no YouTube, né? Vai ser cancelado. Mas eu tinha muito o conceito ainda, os conhecimentos estavam muito ainda recentes para mim, então eu trouxe muita coisa do nutrição saudável, realmente da hidratação, essa parte da pediatria mais recente, né? Porque eu acho que a medicina ela saiu muito do medicina curativa, que era o nosso modelo anterior, e ela passou para uma medicina mais preventiva, e eu trouxe isso para dentro de casa. Foi. Né? Com aquela situação de fazer cardápio, né? Quando eu rotina, né? Meus filhos não estavam com quando rotina. Quando eu cheguei lá, eles não tinham muita rotina de alimentação. Então, o que é que eu fiz? Eu já, trazendo um conceito das aulas de pediatria, que era muito conceitual, né? Mas que dá pra gente aplicar da forma que dá. Chamei os meninos e falei, o seguinte, vocês não estão comendo direito. A comida de vocês está muito ruim, vamos melhorar. Como é que a gente pode fazer? Sentei com os dois e disse, a gente vai fazer um cardápio. Você, João e Miguel. Vamos sentar aqui nós três e a gente vai elaborar o cardápio de vocês. Então vocês escolhem o que é que vocês querem comer, baseado no que eu vou dar as opções. Então eles adoram comer macarrão. Não tem problema, a gente pode ter um dia de macarrão. Mas também tem que ter um dia de arroz e feijão, tem que ter um dia que porque a mãe traz muitas culpas, às vezes, de alguns processos. E aí que eu falo para vocês, né? Que a gente teve, inclusive, a doutora Neuma Queiroz lá na semana passada, lá nos Aventureiros, na Rede Familiar, foi muito legal. E é uma das coisas que mais faltam hoje, porque às vezes a gente tem culpa por não estar com os filhos, culpa por causa disso, culpa daquilo, e faz concessões excessivas no dia a dia, que aí quando o Felipe chegou lá em casa, eu estava fazendo todas as concessões, entendeu? Então as crianças precisam de rotina. Então ele colocou em prática, né, treinando para o dia que ele fosse pai. E aí eu queria saber só isso daí, se você acha que tem dificuldade hoje, qual a maior dificuldade dessa transição de padrasto para pai? Quando você, né, assim, como você sempre disse, não, eu vou cuidar de todo mundo da mesma forma, mas existiu alguma diferença verdadeira? Existe uma diferença, assim, gritante na nossa situação, principalmente porque eu sou padrasto de 2 meninos. E depois eu fui pai de uma menina. Eita! E assim, quando a gente começou a namorar, eu falei pra ela, a gente vai ter um filho, vai ser uma filha, o nome dela vai ser Liz. Foi. Então, assim, a gente nem pensava em engravidar. Engravidou bem depois, inclusive. Passou ainda uns 3 anos ali moendo Liz, até que veio Liz. E aí, acontece que... E veio de encomenda, Pois viu? Acontece que, por exemplo, às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo pros meninos, os meninos falam assim, ô, tio, mas faz. Liz, ela faz assim, papaizinho... Conhece, né? Não é igual. Conhece, né? Conhece. Não dá pra ser igual. Não dá. Ainda mais sendo mulher, né? Às vezes Você pai, filha, né? Isso, às vezes eu me vejo sendo até mais duro com o Ben, que é um bebê de 11 meses, do que com Liz. Às vezes eu digo, não, Ben, não faz isso. Difícil. Aí Liz vem, filha, vem aqui. Entendeu? Então, não é igual. Não dá pra dizer que é igual. Não que ame mais, ame menos. O tratamento é diferente. Uhum. Até porque a reação dela vai ser diferente. E ela reina absoluta, né? Diante de 3 homens. Ela é a única neta. 4. É a única neta, a única filha, foi a primeira neta. Lado, né? É a única situação. Aí a pergunta que não quer calar, as mães surtam, os pais surtam, meninos? Os pais? Não, o pai não surta, não. Nunca. Que conversa. Pai surta, não? Eu nunca. Vou desmentir. O pai não surta, não. Pensando aqui algum... Eu acho que não. Eu nunca surtei. Eu saio de com criança. Mas assim, às vezes, nunca surtou. Mas assim, na vida, a gente às vezes surta, quando eu digo assim, brincadeira, não é com a criança, né? Mas as mães, às vezes, as mulheres, hoje, elas acumulam muitas demandas diferentes, Sim. né? E aí a gente sempre fala isso, tô sobrecarregada, ou isso, aquilo, emocionalmente. Vocês têm essa carga? Como é para o homem olhar a situação ou não? De boas? Eu vou falar de mim. Para mim, eu acho o seguinte... isso aí eu não vou falar dos homens em geral, porque cada um é cada um. Eu, particularmente, tenho mais facilidade com aceitar certas situações. Por exemplo,
para mim, é mais fácil colocar de castigo e deixar chorando. Uhum. Né? A mãe, geralmente, ela não está chorando. Vamos tirar dali. É mais complicado. Então, para mim... Afeta mais, digamos assim, o emocional. Isso. Né? Então, para mim, se está chorando, eu deixo chorando e vou fazer outra coisa. Ok. Não que eu vou deixar a criança se esgoelando. O que eu estou dizendo é que ela tem que entender que aquilo é um castigo. Sim. Então, nessa situação, eu não... Somatiza, digamos assim, né? Já estou passando por aquela situação, aí puxa para si também. Não puxa para mim. Até porque, vamos supor, na sua profissão, né? Essa semana eu lidei com a situação ali na rua do espaço e tal, e eu fiquei muito comovida com a situação de um homem. Eu até comentei, eu acho que eu não daria para ir para essa profissão de médico, porque você tem muita carga de muitas pessoas, né? Como é que lida com isso, que aí até a gente pode aprender. Eu acho que eu era mais emocional. Uhum. Até porque o pessoal fala que médico fica frio. Eu era mais emocional, mas aí meu primeiro estágio, assim, que foi estágio mesmo, que eu passei um tempo ali, foi lá no ITEP. ITEP é o IML daqui, né? Então, assim, eu comecei a lidar só com pessoas mortas. Isso dentro da faculdade de medicina, que você chega, o sonho da vida de todo mundo é o quê? Salvar vidas. Isso. E a minha realidade foi trabalhar com morto. E, vez ou outra tem um exame do corpo dele e tal, mas o grosso mesmo é lidar com morto. Isso começou a me deixar um pouco mais frio. Às vezes até eu me preocupo com isso, eu até falo, né? Eu já falei para você e em algumas outras conversas. Você acaba ficando muito frio, porque aquilo ali começa a ser muito natural. O processo da morte, ele começa a ser muito natural. E isso talvez tenha me tornado um pouco até frio demais, entendeu? E hoje, trabalhando no SAMU, eu lido com tragédia o dia todo. Eu até falo com o senhor. Às vezes, outro dia ela ligou e... Não, porque aqui tá tudo quebrando aqui, os meninos estão virando a casa para baixo. Eu não estou mais aguentando. Eu falei, então, hoje eu saí de casa, hoje eu saí de casa para trabalhar. Um rapaz saiu de casa para trabalhar e ele não voltou para casa. Eu fui atender ele já estava morrendo. Não dá para conversar com o Felipe, vocês perceberam, né, gente? Aí a pessoa, todos os seus problemas ficam nenhum. Isso, eu tava de plantão, ela liga pra mim, foi na hora, né? Eu tava de plantão e eu cheguei lá, um acidente, colisão, o cara de moto foi arremessado 40 metros, foi a óbito na hora, na cena, e tava lá. É muito difícil. A mulher que atropelou tava chorando, desesperada, a família do cara desesperada, e eu tava naquela situação de fora, vendo aquela situação toda. E eu saio daquela cena e ele liga assim pra mim, os meninos estão quebrando tudo aqui, os meninos... Tô com vergonha de ter feito essa ligação, aí, desculpa, vamos voltar o tempo. Nesse dia eu falei, mas tudo bem, mas eu tô voltando pra casa. E o pai de família aqui, o outro que morreu, não vai voltar. Então, assim, sempre existe um problema maior do que você tá passando. Entendeu? E minha realidade é ver um problema maior, geralmente. É aquele coice do pânico, educado, só que educado. Educado. Bota o cavalo do pânico, pá. A pessoa morre. Você falou sobre conflito. Eu, por natureza, não gosto de conflito. Tenho essa característica e os anos vão passando. No Nordeste chama moído, o Felipe também não gosta do moído. Isso é bom e ruim, né? Isso é bom porque você evita muitos conflitos e tal, você pode resolver a partir do verbo, da palavra e tudo. Mas é ruim porque também você pode somatizar. Você falou em conflito e acúmulo, né? Sobrecarga, enfim. Eu, quando tem a sobrecarga, aí eu somatizo no corpo. Aí eu já sei que pode vir uma herpes bucal, pode vir... Coluna, alguma coisa muscular? Muita coisa de coluna no passado. Quem me salvou foi o Dr. Jorge Ivan, meu querido aluno. Nancy Barros. Ela me agulha. O ano passado, 2022, eu devo ter tido aí umas 25 crises de coluna, de dar aula envergado. E é óbvio que era somatizando. Sem brincadeira. 25 tranquilo. Esse ano deve ter tido 5. Então sente, né? Aprendi. Total. Então, no meu caso, o corpo fala. E aí dizem que pode ser bom, mas pode ser ruim também. Porque aí, problemas cardiopatias. Talvez a mulher expresse mais e aí ela... Não tem, assim... Não tem uma norma, né? No caso de Elga, eu acho que ela expressa muito mais do que eu. Uhum. E ela tem o jeito dela. Eu acabo ficando mais ali e evitando conflitos, guardando muito para mim. E aí, claro, que aí a gente vai aprendendo a respirar melhor. Eu como muito rápido. Isso é uma coisa que eu tô tentando... Não é fácil. Eu como muito, aprendi isso com meu pai. Eu como rápido demais. Então, a gente vai somatizando e os anos vão passando e isso vai pesando de um lado em relação a outra coisa. E para a gente ir caminhando, assim, para os finalmente, não acabar, mas caminhando para os finalmente, eu tenho uma pergunta mais profunda. Né? Digamos assim, hoje a gente fala muito na palavra sucesso, ser bem-sucedido, né? E a gente sabe que existe uma carga sobre o homem de provisão, de
exemplo, existe, né? Tipo, se a mulher também hoje quer e tal se realizar, mas digamos assim que a carga social, e a gente não pode negar sobre isso, ela existe sobre o homem, né? E a concepção de sucesso hoje, ela tá sendo reconstruída, construída, sim, total, né? Financeiro, saúde mental, cada um que puxa para um lado, né? E eu sei da história do Felipe, até queria que ele comentasse isso, desde lá, quando ele ainda estava saindo da faculdade, a configuração familiar, inclusive, determinou o caminho profissional que ele levou, né? Porque ele não optou por exemplo, fazer uma residência fora, ele teve que pegar um emprego que ganhasse mais, porque a residência pagava menos, ou seja, literalmente, a configuração familiar que ele ainda que ele estava começando a fazer parte, mas já estava tomando uma decisão, ela foi determinante no profissional. E aí, uma coisa que eu quero que você diga, às vezes se comparar, se eu não tivesse assumido aquela família com 2 filhos naquele tempo, eu seria isso ou aquilo. Sim. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, se a família, hoje, ela é parte da concepção de vocês de sucesso. Então, pode falar, você fala depois. Absolutamente, total. Você falou bem, acho que a concepção de sucesso, o entendimento, ele mudou muito mesmo. E hoje eu olho... E dentro de todos os meus planos, ou tá os 4, não tá nenhum. Tá ali, tá sempre as minhas decisões e tal. Eu tô com 47, gente. Aos 44, eu fui chamado para dar uma aula que eu não sabia o que era. E isso mudou radicalmente minha vida. Então, nos últimos 3 anos, a coisa está muito, mas muito diferenciada. E eu estou vivenciando esse processo de crescimento da empresa. Enfim, tornei-me sócio, tornei-me parte desse processo de crescimento. Então, eu estou vivenciando algo que talvez fosse de 20 anos atrás, em outra pegada. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou desses também que fica... mas se eu tivesse feito isso... e meus amigos não sei o quê, porque a gente sempre vivencia a oportunidade de criar sua reputação e sua história de vida. Então, se por um lado eu fiz algo que depois eu mudei para isso hoje, eu colho os louros disso. E glória a Deus que tem a ver com aquilo que eu venho fazendo na minha vida inteira, que Sim. é a comunicação. Então, eu vivo o meu sonho, o meu propósito. E dentro desse propósito, ou tá a família ou não tá. Ponto. É muito claro para mim. Tem que estar os 4 ali, na medida do possível, frequentando tudo, enfim, entendendo esse processo, conhecendo isso, porque afinal de contas também é parte do meu ganha-pão, do meu negócio de vida. Então, e acho que é muito por aí. E para mim, vivenciar o propósito é ter ele sempre por perto. E ao mesmo tempo, no meu caso específico, que eu sei que a gente está acabando, é vivenciar nos alunos a transformação para a qual a gente trabalhou tanto. Eu tenho consciência clara lá na escola que nós somos, de fato, os mensageiros e não a mensagem. E quando eu vejo um aluno transformado, a simbologia que vem para mim, a imagem que vem para mim é uma imagem que marcou muito minha infância, que é quando a gente assistiu o Incrível Hulk no final da tarde. Que quando acabava aquele episódio, não tinha Netflix nessa época, o Hulk ia embora, caminhando, depois de ter feito as estripulias e tal, tocava aquela música lenta, mas ele ia embora com a sensação do dever cumprido. Então, é a mesma imagem que eu crio para mim, a mesma ilustração que eu trago para mim. De sair de um auditório, deixar o aluno brilhando, os alunos brilhando, e seguir para o próximo auditório para capacitar outros alunos, sendo sempre o mensageiro e não a mensagem. Perfeito. Então a família está dentro. Eu acho que tudo na vida tem 2 lados. Então, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu, geralmente, sou o cara para ver o ponto positivo quase sempre. Então, se, por um lado, ter uma família, né, que foi o meu caso muito cedo, entre aspas, ele atrapalha no seu propósito de estudar fora, que a maioria dos meus colegas fizeram, por outro lado, aquilo ali gera uma imagem para você, uma imagem de responsável, uma imagem de... A experiência, né? Exatamente. Quando você olha, você vê um médico que tem uma família, é diferente de você ver um médico que não tem uma família. Então, isso até na minha vida, na minha carreira, que ainda é muito curta, mas que as pessoas olham e falam assim, mas Felipe é um pai de família. É um pai então, de família. Se eu preciso de uma situação, de uma pessoa para gerenciar a crise, eu vou lembrar de quem? Vou lembrar de Felipe. Tanto no meu trabalho, onde eu trabalho, como na empresa que eu trabalho, tanto no SAMU como na empresa que eu trabalho, sempre vai ter alguma coisa relacionada a isso. Então, eu acho que existe um lado de eu não poder ter... Eu não vou para fora porque eu vou deixar a Silvia com 4 crianças, vou morar em São Paulo, sei lá, uma coisa assim, não tem como. Mas existe o lado, eu estou numa situação que eu provavelmente não estaria se eu não tivesse essa configuração de família.
Isso. Então, se eu não tivesse essa imagem de responsabilidade e tal, se eu não tivesse também aprendido tanto com eles, Sim. né? Porque às vezes a gente fala da gente transmitir conhecimento para criança, da gente ensinar, da gente educar no caminho, mas a gente também aprende demais com eles, né? A gente cresce demais, a gente se torna mais experiente, mais sábio, aprende a esperar, aprende a escutar. Sim. Né? Que antes eu não esperava nada. Antes da minha família, eu ficasse esperando 2 minutos alguma coisa, eu já estava indignado. E no final das contas, é tudo sobre equilíbrio. Eu acho que a vida, assim como um equilibrista que sobe no palco, os meus alunos sempre escutaram esse exemplo para muita coisa. Sabe aquele equilibrista que coloca uma vareta e um prato aqui em cima e equilibra? Aí ele vai para a segunda vareta. Aí ele volta para a primeira, né? Para friccionar mais um pouco e dar mais energia. Aí vai para a terceira e deixa ela daqui a pouco ele montou 6. Sim. Então todas se equilibrando em cima de uma vareta. A vida é exatamente isso. E foi legal vocês estão dizendo isso para você que está em casa agora e está nos curtindo aí. É o seguinte, tem tempos em que você vai precisar acelerar mais. E se for negociado, tá tudo bem. Tem meses lá em casa que eu chego para a Galega e digo, Galega, esse mês eu vou trabalhar de segunda a sábado à noite. Exceto a sexta-feira. Às vezes, todas vai dar 5, 4 horas. Tá pegando, não sei o quê. Beleza, tamo junto e tal. E às vezes, quando eu não preciso nem dizer, eu digo, só digo, tá complicado essa semana. E aí na outra, dou uma compensada, fico, dou um curso o fim de semana inteiro, na segunda-feira, passo literalmente o dia em casa e a gente vai equilibrando. Equilibrando e combinando, né? Combinando. Eu falo... e outra coisa, o sucesso, às vezes, a gente só pensa no sucesso financeiro, né? Então, isso é uma coisa do mundo desse mundo atual, é o eu. O eu ele tem que ser afagado mais do que o nós, mais do que o todos. E talvez a medicina me trouxe algo diferente disso, né? Eu tive um professor, até fazer menção a ele, doutor Edilson Pinto. Ele sempre fala. Eu vou mandar para ele esse podcast. O professor Edilson Felipe fala muito de você. Ele é um cara incrível, assim, apesar dele ter muitos defeitos, um deles é ser flamenguista. Ele deve estar chorando, inclusive, quando o Flamengo. Eu apresentei a última formatura que ele foi para a NIF. E senti no discurso essa... que legal. Dele. Ele é um cara incrível, então ele me ensinou muito também sobre esse negócio da empatia, né? Isso eu acho que a medicina também me trouxe, esse negócio da empatia, de não me preocupar muito, não me preocupar apenas com eu. Então, o meu sucesso, o sucesso financeiro em si, não é, de fato, um sucesso completo. Se eu não tiver um sucesso na minha família, se eu não vi o meu filho... Quando que você falou dele dizer, que legal, você tem tempo para mim? Isso é muito legal. A minha filha, quando eu saio de casa para dar plantão, ela fala assim, papaizinho, você volta amanhã, né? Ela já tem o calendário na cabeça dela, a assim, gente se encontra. Então, quando eu volto no outro dia, dei 24, às vezes 36, às vezes 48 horas de plantão, mas no outro dia eu volto e a gente vai pro jiu-jitsu juntos. Entendeu? Então, ou você senta lá para brincar na brinquedoteca. Ou fazer qualquer outra coisa. Maquiar ela também? Pra mim, maquiar, fazer trança no cabelo, fazer penteado. Deixar ela te maquiar? Acontece. Ainda não. Ainda não passei por isso. Acho que eu vou passar, ainda não. Mas a unha, você já... Temos um episódio engraçado sobre a unha, mas não vou falar, não. A unha foi péssima. Foi. Eu fui com a unha pintada. Aconteceu uma situação que eu tive que resolver. Eu era coordenador de um hospital. E tem uma situação que eu tive que resolver lá e... Ela tinha pintado a unha do pé de Felipe. Do pé. E eu ele saiu lá, com a unha pintada do pé, com uma de cada cor. De boa. Pai de menina, vai entender. Isso aí acontece. Mas para mim o sucesso mais do que o financeiro, eu consegui, como você falou, equilibrar todos os pratos nessa situação. De eu ver meu filho satisfeito, de eu ver minha esposa satisfeita e de eu estar satisfeito também. Isso também faz parte. Isso você acha que é a história dos amigos dizerem não estou pronto para ser pai, porque você já é de uma geração diferente da dele, né? O dele, ou o cara já foi pai, ou então, geralmente não vai mais ser, né? Dificilmente. Então, na sua não. Às vezes o cara ainda não quis sair daquela fase de curtição. Às vezes não é de curtição, na verdade, o cara já saiu dessa fase de curtição, mas ele ainda está na fase do eu quero o meu sucesso, eu quero ser... dinheiro, eu quero ser anestesista, eu quero ter carro X, eu quero morar no apartamento X, eu quero viajar o mundo todo. A paternidade precoce lhe deu uma concepção diferente do que é isso? Com família, porque hoje para mim não é o meu, é o nosso, né? Agora, também isso não quer dizer que esse cara que resolveu hiperfocar nisso, ele está certo ou errado. Não, ele... Não é uma questão de certo ou errado. Exatamente, ele que construiu aquilo ali. No seu caso, você antecipou um processo e você está de boa com não, isso. Porém, feliz. só dizer assim, a forma de ver, né? Porque às vezes o cara olha para a paternidade e diz, não, isso aqui... Ou eu tô falando isso até, tá se relacionando com uma pessoa que tem um filho, aí ele fala, não, isso aqui não é para mim. É isso que eu tô dizendo. Aonde a família se encaixa para vocês como sucesso? Porque é uma mensagem que eu acho que seria interessante deixar. Esse dia eu estava vendo eu não lembro onde foi que eu vi essa mensagem. Não sei se foi não lembro quem foi que postou. Acho que alguém postou no Instagram. As suas atitudes, elas não são sobre escolhas.
mas sim sobre renúncia, né? Então, a gente tem até aquela frase, né? Cada escolha é uma renúncia. Isso. Então, quando você aprende que renunciar não é um problema... Exatamente. Entendeu? Porque tem pessoas que elas entendem que renúncia é um problema. Então, quando eu renuncio a uma coisa, eu deixei de ganhar aquilo. Mas, na verdade, cada vez que você renunciou a alguma coisa, você ganhou outra. Isso é sobre casamento, né? Sobre ter filho. Tem gente que não quer ter mais um filho porque está renunciando a alguma coisa. E ok, se você está tranquilo com isso, ok. Mas às vezes você está querendo ter outro filho e você não quer renunciar a certas situações. Quer tudo e não quer nada, né? E aquilo ali lhe martiriza. Então, se você está bem, só quero ter um filho. Você está bem com isso? Ok, eu quero ter 3 filhos, mas agora, nesse momento, eu prefiro viajar, eu prefiro ter não sei o que, lá. E eu vou deixar para depois, esse depois vai acontecendo, sempre vai acontecer mais alguma coisa, aí isso é um problema. É isso que eu estava falando. Você escolheu uma coisa que você não cumpriu porque você tinha medo da renúncia que aquilo ali ia acontecer. E aí é um problema, porque isso aí gera vários problemas, né? Várias situações. Pois é, então a gente caminhando para o final mesmo, né? Mas porque a gente conversaria horas. Vocês são muito bons, viu, gente? Eles são ótimos. Eu acho que a gente falou mais do que as mulheres. Não, mas, por exemplo, ele não falou mal delas, né? Foi, olha. O povo diz que mulher fala muito. Estamos comprovando aí, hein? Em nenhum momento houve qualquer comentário negativo. A gente só falou pra cima, depreciativo. E a gente ainda falou que a gente poderia passar horas falando, mas gente, mulheres têm que repensar aí, hein? Então, mais uma mensagem então para o Dia dos Pais. E para as mães. O que é que vocês falariam para as mães sobre a paternidade? Lá na Vox a gente colocou, né? Que homenageia alguém que foi um pai para você, enfim. E todos nós desejamos no Dia dos Pais homenagear os nossos pais sanguíneos. Mas tem muita gente vendo a gente que não teve a oportunidade de ter o pai, que teve, na verdade, uma mãe, ou teve um tio, um avô, um padrinho. Um pai rico, pai pobre, né? A concepção daquela de conhecimentos que você leva para a vida. Eu tenho a graça de Deus de ter meu pai ao meu lado, meu suporte, meu amigo, meu querido seu Cícero, um cheiro para o senhor. Tenho esse privilégio, mas tem gente que não tem, ou não teve. Por N fatores. Tem o pai que abandonou o filho, e o filho tem na figura do padrasto, do tio, do avô. Então, a figura paterna, assim como a materna, não necessariamente é aquela consanguínea. Se você tiver o privilégio de ser o consanguíneo, show de bola. E para aqueles que não têm, a pegada é sempre a mesma. Esteja próximo, reconheça. Porque um dia todos nós vamos. Só tem 2 certezas na vida. A gente vai morrer e a gente vai pagar imposto. É a única certeza. Tem as únicas 2 certezas que existem. Então, diante da primeira... Mais que morrer, né? Exatamente. Ou se não morre porque paga muito imposto. Virou porta dos fundos agora. Ou senão você... Então, já que temos a primeira certeza, vivamos próximos deles. E mesmo que você não esteja próximo fisicamente ou geograficamente, escolha quando próximo estiver, vivenciar isso com qualidade. Enfim. Sim. Eu adoro ser pai, acho massa. Acho que meu pai também ama ser pai, ser avô. Ser avô, é verdade. Um sentimento incrível, assim. E que você falou das renúncias aí. Toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente desescolhe outra. Isso. E não é problema. Você só precisa estar certo disso. Desapegado que não escolheu. Desapegou do outro lá, tem que desapegar. Embora pra frente. O que não dá, como você mesmo disse, né? Não escolhe remoendo aquilo que deixou de falar. Se eu não tivesse sido pai tão cedo, aí não dá. Roda, exatamente. Não roda. Então, parabéns aos pais aí eu envolvidos. só tenho que parabenizar e dizer pra vocês que são pais, que aproveitem dos pais. Quem não é pai ainda não sabe como é incrível ser pai. É maravilhoso ser pai. Agora, meu sonho é ser mãe. Ele tinha... O que mata é a piadinha. É a piadinha. O que mata é a piadinha. Meu sonho é ser mãe. Quando meu bebezinho tá chorando, ele quer o quê? Ele não quer o pai, ele tá nem pro pai. Eu cheguei hoje, depois de quantas horas de plantão? 18 horas de plantão. Cheguei em casa, meu filho olhou assim pra mim, saiu engateando, mas na verdade ele tava indo pra cima, ele tava atrás de mim. Exatamente. Mas é a fase, né? Isso aí. E seu pai também pode deixar um... meu pai, inclusive, falou sobre isso. Só uns 5 minutos. Pode falar, na verdade, quem tava precisando cortar. Meu pai incrível. Meu pai, ele foi um grande exemplo pra mim. E ele é um avô. Assim, ele agora que ele tem não sei se ele tem mais tempo, mas mais tempo do que quando era pequeno. Ele virou agora um avô que ele 100% dedicado. Esses dias minha filha ligou, fez: pai, eu tava de plantão nesse dia. Papai, eu só quero ir pra escola com o vovô. Foi. Eu que quebrei o pé, não tô dirigindo, né? Então. Mas, filha, vovô tá na casa dele. Você vai te atrasar pra escola. Não, papai, eu só vou com o vovô. A escola é no nosso bairro. A escola é 3 ruas da minha casa. Meu pai mora a 10 quilômetros. Né? Ela disse: eu só vou pra casa com ela. Eu liguei pro meu pai. Pai, Liz disse que só vai pra escola com o senhor. Foi mesmo. Aí disse: não se preocupe, meu filho. Diga ela que eu estou já chegando. É desse jeito. Isso é ser pai, ser avô, é incrível. Então, feliz Dia dos Pais pro meu pai. Te amo, viu? Um beijo.
Homens fortes na família, né? Seu avô foi uma grande personalidade também. Feliz agosto para todos Feliz os pais. agosto. E eu também vou falar do meu, né? Maravilhoso. Inclusive, ontem fiquei emocionada com a mensagem que ele mandou para mim. Orgulhoso do podcast, orgulhoso da forma como eu estou me comunicando depois de tanto tempo parada. E foi muito bom, né? Estar com ele, meu pai maravilhoso. Também um avô bem babão, daqueles que senta para brincar. Mas também quero parabenizar você, né? Pelos meninos. Você é um grande pai, vou ter que admitir, gente, ele é um grande pai. Grande pai. E também parabenizar o senhor Luiz Henrique, e também parabenizar o pai de João Miguel, o senhor Igor, parabéns, né? Graças a Deus, todos os homens ótimas referências. E assim, parabenizar Jean, que está aqui, né? É o nosso pai anfitrião, pai de 3. Também uma história de vida. Se ele sentasse nessa mesa desse podcast... Quem sabe um dia, eu já chamei várias vezes, mas ele está se recusando. Mas também um cara com história de vida incrível, um grande pai... E de ressignificar também relações, enfim, conversamos aqui já muito em off. E eu quero parabenizar, né, em nome desses todos que eu mencionei, você também, pai. E você que é uma mulher que está nos assistindo, valorize o pai que está ao seu lado, porque eu também acho que a mulher tem um grande papel em como esse pai vai se comportar. Nós, mulheres, podemos elevar uma família, edificar uma família ou destruir uma família. Então, a gente tem um poder muito grande que eu acredito que a gente pode ser muito cooperadoras, não competitivas, e a gente pode, sim, criar uma atmosfera harmoniosa nessa casa. Tô certa? Sim. Salve, palmas. Então, tá bom. Até o próximo vídeo, galera. Feliz Dia dos Pais para todos. Curta isso daqui, compartilhe e manda uma mensagem. Se inscreva no canal. Lula, faça meu merchandising aí. Esse aqui, mãe de 4 aos 40 anos. Vai ser semanalmente. Isso aqui é um depositório de muita sabedoria. Tem muita coisa boa que vai acontecer. Tá só começando, ela tá super dedicada, tem toda uma estrutura aqui montada para levar conteúdo de excelência toda semana. Então faz o seguinte, se inscreve agora, ativa o sininho, porque quando tiver vídeo novo você vai receber em primeira mão. Manda para as pessoas que você gosta. E para quem você não gosta, fica calado. Não tem problema. Mas pega lá o aviãozinho, manda no Instagram, compartilha. Me segue também, eu sou @Fala Luiz Henrique, Lipe Fernandes, Silvinha Queiroz. Silvia Queiroz Oficial. Silvia Queiroz Oficial. E assim estamos todos muito bem. Até o próximo vídeo, galera!